Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Antes de falar alguma coisa, eu quero perguntar: vocês aqui nesta igreja têm escola dominical aos domingos? Não? Tem? E algum dos professores da escola dominical está presente? Não? Quem é professor da classe? Levante a mão. 1, 2, 3. Tá bem, vocês. Tá bem, 4, 5. O trabalho de vocês consiste em quê? Como professor de escola dominical, o trabalho de vocês consiste em quê? Ninguém sabe responder? Você é professora? Qual é o seu trabalho como professora de escola dominical? Ensinar. Hein? Ensinar a Bíblia. Ou é outra coisa? Ensinar outra coisa? Bíblia. A irmã ali, ensinar a Bíblia. Ensinar. A irmã? 5 professores, o trabalho deles é esse. Então eu quero dizer a vocês que o meu trabalho é exatamente esse. Porque eu também sou professor de escola dominical. E não sou nada mais do que isso. Estamos logo corrigindo um erro, fui apresentado aqui como pastor. Isso não é verdade, não. Meu pai é pastor. E uma pessoa me perguntou: por que você não é pastor? Porque a chamada dele não serve para mim. Yes. Então meu trabalho é ensinar a Bíblia. Como professor de escola dominical. E isso eu fui durante dezenas de anos. E quando meu cabelo já está ficando branco, me botaram para ensinar na escola teológica da igreja em Salvador, Bahia. E eu passei a fazer de noite o que eu antes fazia de manhã. Uma mudança só do horário. É ensinar a Bíblia do mesmo jeito. Só que na escola dominical é domingo de manhã e na escola teológica é dia de semana à noite. O horário mudou, mas a função é exatamente a mesma coisa. E eu continuei fazendo isso. Fora disso, eu não sou pastor, nem sou presbítero, nem sou diácono. Sou apenas professor de escola dominical, como vocês. Tá bem? Então esses confetes muito grandes não cabem para mim. Tá certo? Além disso, o irmão Eronides pediu que eu explicasse por que apareceu o meu apelido, Jorão. Eu sou nascido na Finlândia. Não tive a sorte de nascer no melhor país do mundo, no meio do melhor povo do mundo, que é o povo brasileiro. É o melhor país do mundo. E se vocês querem saber como o Brasil é bom, saia do Brasil, verdade? Depois que a gente está fora, fica sabendo como é bom. Como é bom. País melhor do mundo. Melhor povo do mundo. Tomara que algum dia, bem longe, possamos também dizer que tem o melhor governo do mundo. Por enquanto, está difícil. E não nasci lá. E aos 10 anos e pouco eu cheguei para o Brasil. Era um menino, trazido por meus pais que vieram como missionários. Meu pai ainda vive, mora em São Paulo. E aí, como é seu nome? Nils Göran Bergsten. Aí o irmão Leonardo Peterson, que era o pastor da igreja de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, disse: brasileiro não sabe pronunciar Göran. E ele próprio não sabia traduzir, porque Göran significa apenas Jorge. Meu nome devia ser Nils Jorge. Mas como ele não sabia disso, e disse: brasileiro não sabe pronunciar Göran, o mais parecido que tem é Jorão. E ficou Jorão como apelido. Só isso. Mas agora vamos ler Bíblia, vai? Abram as suas Bíblias aí no livro do profeta Abacuque, no Velho Testamento, e leiam comigo no capítulo 3. Como nós estamos no mês de dezembro, e eu quero acreditar que cada um de vocês leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez por ano, então vocês devem ter lido pelo menos uma vez este ano o livro de Abacuque. E no capítulo 3, verso 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Amém. Este trecho que acabo de ler é considerado clássico para
se tratar de avivamento. Avivamento não pode ser uma ocorrência esporádica na igreja, nem tampouco avivamento deve ser um acontecimento frequente na igreja. Avivamento precisa ser o estado permanente da igreja em todo o tempo. A igreja tem que ser, tem que viver, tem que permanecer avivada e produzir sempre, sempre, sempre todos os frutos do avivamento normal. O avivamento tem que estar na vida de cada crente em particular e na minha em particular, e estando na vida de cada um de nós, então a igreja, que é a soma de todos nós, será uma igreja avivada. O avivamento tem que ser constante na vida de cada um de nós, tem que começar pela pessoa do pastor, tem que estar na vida de todos os líderes da igreja e estar começando a atuar na vida dos novos convertidos. Cada um tem que viver uma vida de avivamento permanente. Isso não é um fenômeno que Deus de vez em quando tem misericórdia de nós e nos manda. Isso não pode ser algo que manda assim uma chuva que vem de 6 meses. Isso não pode ser aquela gritaria que aparece quando vem esses famosos avivalistas que vocês conhecem o nome deles, não sei que Gomes e não sei que Takayama e não sei que por aí. Não, não! Avivamento é o estado normal da igreja sadia, no domingo, na segunda, na terça e na quarta, com visita ou sem visita. Todo o tempo a igreja tem que estar avivada. Tomara que todas as igrejas estivessem realmente avivadas. Estou falando o que ela deve ser. Agora, o que ela deve ser é uma coisa, o que ela é, infelizmente, é outra coisa. Agora, como se obtém o avivamento? Como é que se chega lá? Olha, o primeiro passo, quero crer que esteja neste versículo. Ouvi a tua palavra. Como é que diz aí? Ouvi, Senhor, a tua palavra. O instrumento que dá início a avivamento na vida de cada crente. E o instrumento que faz com que o avivamento permaneça na vida dos crentes é a palavra de Deus. É este instrumento, é esta ferramenta fora de moda, cafona, atrasada, obsoleta, mas eficiente, que é a palavra de Deus. Não é agradável às vezes ouvi-la, muito menos é agradável falar. Eu já estou mais ou menos experimentado em falar a palavra de Deus, e eu estou falando Bíblia e eu vejo alguns crentes. Aleluia, yes. E outro bocejando. E um cochila e outro boceja. E outro se levanta para ir no banheiro lavar o rosto com água fria. E eu fico alegre. Para não dizer outra coisa. E eu estou falando a Bíblia. E a Bíblia é o instrumento que Deus usa para avivar. Mas não é só. É preciso que se fale Bíblia. E é, infelizmente, o que menos se fala na Igreja de Deus. Infelizmente, o avivamento está morrendo e desaparecendo porque não se fala a Bíblia. Eu ouvi entristecido, assisti a um culto. Vamos ouvir a palavra do irmão fulano. O irmão fulano levantou, o sal da igreja com a paz do Senhor. Não falou Bíblia. Então, quero contar que eu estive viajando, fui até Miami, fui lá, visitei lá, irmão amado, irmão Eronides, foi uma benção, aleluia! E a igreja grita, glória a Deus! Mas não se falou Bíblia. E por aí segue lorotas tais como relatório de viagem, relatório de trabalho, falação de vida alheia, contando história do passado, mas não se falou Bíblia. Lembrem-se que Elias era homem cheio do Espírito Santo. Depois dele veio Eliseu, que pediu porção dobrada e Deus deu. Então Eliseu tinha uma porção generosa do Espírito de Deus. Depois dele, o seu auxiliar era Geazi. E Geazi poderia pedir também porção dobrada
do espírito de Eliseu, ou seja, porção quadruplicada do espírito que estivera sobre Elias. Mas Geazi não estava interessado no espírito que estava em Eliseu, ele estava interessado na prata de Naamã. E por isso morreu o avivamento. E um dia o rei de Samaria chama Geazi. Ô Geazi, me conte aí alguma coisa grande que fez o profeta Eliseu. E Geazi começa, pois é, eu estava presente. Um dia a sunamita veio, tinha morrido o seu filho. E agora ele mandou que eu fosse com a vara, botasse em cima do menino. Mas a mulher não queria largá-lo. E então Eliseu veio atrás e entrou no quarto. E ele se mediu sobre o menino e o morto ressuscitou. E o rei dizia, que coisa extraordinária. Isso parece com a igreja de hoje, que vive contando as bênçãos de 40 anos atrás. Naquele tempo, no tempo de José Amaro era uma bênção, no tempo de Nelson Nelson era uma bênção, naquele tempo. E hoje? E hoje? Ah, nós vivemos de bênçãos do passado. Isso também não é falar a Bíblia. Isso também não é falar a palavra de Deus. Se você está interessado em avivamento real na sua vida e avivamento na sua igreja, comece pela palavra. Comece a ler a Bíblia, estudar a Bíblia e falar a Bíblia. Porque este livro pode alguém achar que está fora de moda, mas esse livro é poder. Pode não ser simpático, agora é poder. Então tem que falar Bíblia, tem que citar Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que cavar na Bíblia, tem que fuçar para frente e para trás. Quando terminou de novo, eu fiquei envergonhado, eu senti vergonha. Porque meu pai, ele hoje está, eu não quero dizer encostado, porque de vez em quando ele atua, uma palavra, uma escola bíblica, um estudo. Mas a verdade é que ele não tem, por força de idade, está com 81 anos completos de idade, e ele não pode mais estar extremamente ativo. Além disso, ele foi operado de coração, e foi operado de catarata, e foi operado da próstata, e enfraqueceram suas forças, e enxerga muito pouco, e usa um óculos daquele de fundo de garrafa, e para ele é uma dificuldade ler. E ele, como todos os crentes, ele começa 1º de janeiro a ler a sua Bíblia. Todo dia lendo aquela leitura, fora os estudos que faz, fora a preparação, fora cava ali, cava aqui, volta para trás, não sei o que, de Apocalipse, não, vai para Êxodo. Não, isso não. Aquela leitura sequencial, capítulo por capítulo, para ler a Bíblia toda, uma vez por ano. Ele começou o 1º de janeiro, como eu acho que vocês também começaram. Eu estive com ele em maio, quando vinha para cá. Ele me diz, eu estou já na 3ª leitura da Bíblia este ano. Em maio, ele já tinha lido 2 vezes e meia a Bíblia. Em maio, começando em janeiro. Como nós estamos em dezembro, ele deve estar terminando a 6ª leitura de capa a capa da Bíblia este ano. E é um homem de 81 anos. Eu fiquei envergonhado. Eu tenho a vista melhor do que ele. Devia ler mais do que ele. Mas ele conhece melhor do que eu o segredo de uma vida avivada. É se encher da palavra. Aqui diz, ouvi a tua palavra, mas isto é metade da verdade. Isso só não basta. E depois vem uma única palavra, geralmente negligenciada. Eu ouvi tua palavra e temi. Porque a palavra de Deus, se não for recebida com temor, não produz avivamento. Vocês podem abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, e ver como o rei Zedequias estava sentado em sua casa. E trouxeram-lhe o livro ditado por Jeremias, escrito num rolo de papiro por Baraquias, Baruque, que era seu secretário, e leram aquele livro, o profeta Jeremias, na presença do rei Zedequias.
Era no inverno e fazia frio, como faz lá em Boston. E ele estava sentado na sua casa, perto de uma lareira, onde o fogo aquecia a sala. E quando leram para ele, tinham lido 4 ou 5 páginas, o rei pegou aquele livro e cortou com faca e jogou no fogo. E acabou-se aquele exemplar de Jeremias. Pergunto, o rei Zedequias ouviu a palavra de Deus? Ouviu. Ele temeu? Não. E ele foi avilado? Também não. Porque a palavra ele ouviu, mas não recebeu com temor. Outro que ouviu a palavra de Deus foi o rei Herodes. O rei Herodes era um político, era um rei, um mau elemento, como a maioria deles, e ele precisava também ouvir a palavra de Deus. A gente pensa que político não precisa, não precisa. Nosso país lá, não aqui, lá, vai mal, porque os políticos não ouvem a palavra de Deus, ouvem propaganda de igreja, ouvem relatório de igreja, bajulação de igrejas. Nosso grande deputado vem aqui, não é uma honra para nós. Não é honra, não, é uma vergonha para nós, honra é para ele. Quando ele chega na nossa igreja, é honra para ele, não é para nós, não. Mas essas mentiras, vocês conhecem essa história triste, né? E Herodes precisava também ouvir a palavra de Deus. Deus esqueceu-se de Herodes? Não. Mandou-lhe a palavra através de João Batista. Tem uma palavra de Deus para mim? Tem sim. Não te é lícito conviver com tua cunhada. Isso é muito radical. Não pode. Bota na cadeia. E foi-se João Batista para a cadeia. Depois de, talvez, 15 dias, talvez um mês, manda tirar João. Um mês na cadeia amolece, né? Como é, João? Tem uma palavra de Deus para mim? Tem sim. Não te é lícito conviver com tua cunhada. Isso é durão, isso é muito teimoso, muito radical. Parece da Assembleia de Deus de 60 anos atrás. Bota na cadeia. Lá vai ele para a cela solitária, no meio de ratos e baratas. Frio, fome, privação. Depois de uns meses, tira ele para fora. Como é, Herodes? Tem uma palavra de Deus para mim? Tem. Não que é lícito possuir tua cunhada. Não gostou e poucos dias depois cortou a cabeça para silenciar a boca que lhe repreendia. Aleluia. Passou-se tempos e um dia Pilatos lhe manda um prisioneiro, um moço de Nazaré, um tal Jesus. Que maravilha! Eu tenho vontade de ouvir esse homem, já ouvi dizer que ele faz muito milagre. Alguém já disse que até João, que ressuscitou. Eu estou querendo ver, ele vai fazer um milagre para mim. Como é, Jesus? Jesus! Diga alguma coisa. Faça um sinal. Nada. E Herodes, ou com ameaça ou com adulação, não arrancou da boca de Jesus nem o nome dele. Nada. Silêncio total. E eu pergunto, e Deus não tinha uma palavra para Herodes? Tinha. João já tinha falado, ele silenciou a voz, não quis ouvir. A sua hora tinha passado, porque se endureceu. Para que haja avivamento, é preciso que se fale a palavra de Deus e que ela seja recebida com temor. A igreja dos Tessalonicenses, Paulo escreve: eu estava convosco em grande fraqueza e recebestes a minha palavra, não como sendo palavra de homens, mas conforme de fato ela é, como palavra de Deus. Por isso tinha avivamento em Tessalônica. E Tessalônica é a atual cidade de Salonique, no norte da Grécia, na região que chama Tessália. Tessália é a região, Salonique é a cidade, daí vem Tessalônica, a cidade principal da Tessália, não é? E ali
tinha avivamento porque receberam a palavra com temor devido a que é a palavra de Deus. Mas na Bíblia também tem quem tenha ouvido a palavra com temor, e por isso deu avivamento. A Bíblia relata muitos avivamentos, e mediante o estudo de cada um deles, a gente pode aprender muito, tirar grande proveito, ricas lições e aplicar aquilo hoje em nosso meio. Vamos para 2 Reis 22. 2 Reis 22. Desculpa, eu estou castigando vocês, mandando vocês procurar no Velho Testamento. Porque geralmente os crentes hoje gostam só de João 3. Yes, yes. Got it. Então diz que houve um avivamento nos dias do rei Josias. Isto está escrito em 2 Reis capítulo 22, verso 1 em diante, e também está escrito em 2 Crônicas 34, verso 1 em diante. E mediante a leitura de 2 Crônicas 34 e 35, e 1 Reis 22 e 23, até o das 30, vocês podem estudar o que foi o avivamento nos dias de Josias. Vamos ler, por exemplo, em 2 Crônicas 34. Josias começou a reinar com 8 anos. Um menino de 8 anos tem tudo para fazer um governo terrível, porque menino, por natureza, é egoísta, é briguento, é centralizado em si mesmo. Isso não é uma maldade, isso é próprio de todo menino. Vocês foram assim, eu também fui, todos são. E quem é hoje pai e mãe de menino novo sabe que os meninos em casa é um troço sério para brigar. E depois eles se reconciliam e vivem na maior harmonia no dia seguinte. Menino não guarda raiva não. Agora que briga, briga. Por que briga? É por ódio? É por rancor? Não. É por egoísmo. Cada um quer ser o primeiro. Agora, bote um menino de 8 anos para reinar, prepare o lombo, que vem pau. É triste. O sábio Salomão, em Eclesiastes, ele disse: ai da terra quando o rei é criança. É verdade ou não é? Então, tudo bem, começa a reinar com 8 anos. Mas diz aqui, onde é que diz? 1 Reis, 2 Reis 22. Reinado de Josias, pronto, e quase não? 2 Reis 22 e 2 Crônicas 34. No 8º ano do seu reinado, quando tinha 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Senhor. Mas ainda não tinha a palavra de Deus, ele tinha o desejo no seu coração. Isso é um bom começo, mas para que haja avivamento, é preciso fundamentar, edificar, fazer crescer o avivamento com base na palavra. Avivamento baseado em recordações não é avivamento. Avivamento baseado em sentimentos não é avivamento. Avivamento tem que ser baseado na palavra. Para que não cresça errado, para que não cresça depressa nem fora da medida, para que não entrem costumes contrários à palavra, enfim, é preciso o avivamento basear-se na Bíblia. Esse livro que hoje se fala pouco. E eu estou falando, não é desta igreja. Vocês estão sabendo que eu estou aqui pela segunda vez daquela porta para dentro. Tive aqui uma vez em agosto, setembro, quando estava aqui o pastor Samuel Câmara. Vire a cassete agora para a continuação desta mensagem.
Eu estava aqui. E hoje é a segunda vez que estou aqui. Então eu não conheço vocês aqui. Não sei como é a igreja aqui. Agora, eu sei sim que, de modo geral, pelo mundo afora, também no Brasil, e infelizmente muito aqui na América do Norte, Bíblia é o que menos se fala. Tudo bem. Então, no 8º ano, Josias começou a buscar o Senhor. Buscar o Senhor é um bom passo, mas ainda não é avivamento. No 12º ano, quando ele tinha 20 anos de idade, e é bom os moços daqui tomarem conhecimento que 90% das coisas significativas, boas, construtivas que tem registrado na Bíblia foi feito por gente moça. Tem os velhos, como Moisés e alguns outros, que fizeram algumas coisas boas e muitas ruins. Mas, de modo geral, as boas coisas que a Bíblia registra foram feitas por jovens. Tudo bem. Então, começou aos 20 anos de idade a purificar a Judá e Jerusalém. Diz aqui, começou. Não foi uma tarefa concluída. Foi só um início. Começou a buscar, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. Que diz aqui? Ele começou a derrubar os ídolos e todos os símbolos exteriores da idolatria e do culto de Baal, coisa que precisa ser feito hoje em dia. Se vocês não sabiam, podem ficar sabendo que Baal é singular, Baalim é plural, porque na língua portuguesa se forma plural com S, não é? Mas na língua hebraica e aramaica se forma plural acrescentando M. Baal é singular, Baalim, com M no fim, é plural. E esse Deus, na verdade, era um casal, Baal e Azera. Como tem Córrego Damião, era um Deus casal, não é? E esse Deus dos cananeus era o Deus da fertilidade, que garantia safras abundantes, garantia a reprodução dos rebanhos e, obviamente, garantia também que as suas mulheres fossem fecundas, tivessem muitos filhos, porque naquele tempo era honroso e era desejado ter muitos filhos. Tudo bem? E como esse Deus era o Deus da fertilidade e da fecundidade, não é preciso ser muito esperto para ver que o culto de Baal era associado com orgias. Então, quem fosse um halterofilista do sexo era um verdadeiro adorador de Baal. Então, o culto de Baal era associado com grave imoralidade. E por isso, Josias encontrou, está em 2 Reis, capítulo 23, derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor. Quer dizer, dentro da casa de Deus, tinham construído hotéisinhos, motéis, motéis dentro da casa de Deus, para que as pessoas lá, de quarto fechado, cultuassem a Baal, porque o culto deles era assim. E quando entrou agora Josias, ele derrubou. Isto é, ele não botou apenas para fora os rapazes escandalosos, homossexuais, porque se botar para fora na segunda, eles voltam na terça. Mas ele derrubou as casas, para que botando para fora não tenha para onde voltar. Ele quis acabar com a imoralidade, quis acabar com a indecência, quis acabar com esse culto idólatra e pagão. Mas ainda não tinha palavra. Então Josias teve a iniciativa, mas aqui foi Deus que lhe orientou para que ele consertasse o templo. E construir templo também não é prova de avivamento. Geralmente tem-se visto
que quando a igreja para de ter avivamento, ela se desvia para fazer templos. É um mecanismo de compensação, é uma forma de silenciar a consciência. Eu não estou evangelizando, mas também estamos construindo, veja que maravilha. Só que a evangelização leva almas para o céu, e a construção deixa o prédio para o anticristo. Não adiantou muito. Olha, vocês não me levem a mão, mas eu só sei falar a Bíblia. E eu também não estou pretendendo agradar nem fazer ibope. Eu estou falando o que está escrito. Pois bem, aí começou ele a dizer, o templo está mal. Vamos dizer, eu não sei que pontos estavam mal, mas se vocês me permitem apenas para ilustrar, eu diria na linguagem de hoje. Tem goteiras, os vidros estão quebrados, aquelas basculantes, como é que chama isso no Nordeste? Janela. Janelas? É basculante mesmo? Estão estragados e enferrujados, esse piso de mármore está todo trincado, os bancos estão despregados, as cortinas estão mofadas, temos que dar um jeito na casa. Essa era a proposta de Josias. E a proposta de Josias era boa. Ainda não é nada de avivamento, não. Construção de templo não é avivamento, não. Construção de templo pode até ser uma desculpa para abafar o avivamento. Então, começamos agora a reformar. Vamos fazer uma arrecadação, campanha de ofertas, e vem dinheiro. E agora vamos gastar, e agora vamos pintar, botar reboco novo, vidro novo, lâmpadas novas, etc. Acabou o dinheiro. E o sacerdote disse, precisa mais dinheiro. E na arca da oferta será que tem? Foram levantar a arca das ofertas, ninguém levanta não, está muito pesado. Então tem muito dinheiro. E podemos pegar esse dinheiro para consertar a casa? Pode pegar. E lá vão eles e começam a tirar o dinheiro que está na arca das ofertas para gastar esse dinheiro na recuperação do prédio. Isso está escrito em 2 Crônicas 34, verso 14. E olha o que aconteceu de fantástico. Mas aqui sim é fantástico. 2 Crônicas 34, 14. Tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. A palavra de Deus tinha desaparecido. O livro da lei que Deus tinha dado por mãos de Moisés tinha desaparecido. Porque aquele livro tinha que estar depositado dentro da arca do concerto, debaixo do propiciatório. Era lá o lugar do livro da lei. A palavra de Deus tinha que estar na arca do concerto. Mas apareceu alguém que achava que arca por arca, toda arca é a mesma coisa. Não é não. E pegaram o livro da lei e botaram na arca das ofertas. Lá estava ela. E agora o pessoal vinha trazendo dinheiro e enchendo, e daqui a pouco o dinheiro cobriu o livro da lei. E aquela arca foi se enchendo de dinheiro, e debaixo do dinheiro, esquecido e escondido, estava a palavra de Deus. Igualzinho como tem muitas igrejas hoje. É debaixo dos interesses materiais que está escondida a palavra. Porque nosso dinheiro, porque nosso movimento, nossos investimentos. Imagine, igreja aplicando em overnight, igrejas aplicando em mercado aberto, igreja fazendo investimentos financeiros, igrejas aplicando em bolsa de valores. Já viu isso? Pois é, eu já vi. E aí, debaixo do dinheiro, a palavra escondida. Uma igreja que o dinheiro passou a ser a sua prioridade, não é mais igreja, é uma empresa de religião. Quando o dinheiro passa a ter prioridade, ela não é igreja, ela é uma empresa de religião, e o pastor não é pastor, ele é um gerente. Gerente da empresa evangélica Assembleia de Deus. Conhece isso? Eu conheço uma porção. Gerente da empresa evangélica Assembleia de Deus. Isso é triste. Se a gente levasse isso a sério mesmo, nenhum de vocês dava risada. Todos estavam chorando. Isso é para chorar.
Isso é uma tragédia. Isso é uma desgraça. Agora só tinha uma coisa. Tinha que começar a tirar o dinheiro fora até aparecer a palavra. Os interesses materiais, o domínio das coisas materiais, o dinheiro que circula tem que ser fora, botar fora, gastar, sumir, desaparecer. E lá embaixo, palavra Vivinha da Silva. Como ela estava lá vivinha. E agora trouxeram o livro. O sacerdote disse, achei o livro. Conta para o rei. Levaram o livro e leram no livro para o rei Josias. Pelo relato da Bíblia, o primeiro homem que ouviu a leitura da lei de Deus, depois que descobriram o livro da lei dentro da arca das ofertas, foi o rei Josias. Se não fosse o rei Josias, que sentiu no seu coração, eu creio que foi de Deus, sentiu no seu coração consertar o templo, era a maneira que Deus orientou para gastarem aquele dinheiro das ofertas, para tirarem o dinheiro da arca das ofertas. Agora que o dinheiro foi saindo e sai o dinheiro para pagar trabalhadores, comprar material, etc. Depois, lá no fundo, estava a lei, o livro da lei. Pronto, era isso que Deus queria. Pegaram o livro e levaram para o rei Josias. E nós achamos este livro na casa de Deus. O senhor permite que eu leia? Sim, por favor, leia. E ele começou a ler. Sabe o que ele leu? Não foi o Evangelho de João. Não foi a carta aos Hebreus, que não existia. Ele leu o livro de Levítico, que 90% dos crentes dizem, que livro chato. Crentes, lavados no sangue de Jesus, e dizem, que livro chato. Pega mal, viu? Pega mal. Porque o livro é inspirado pelo Espírito Santo. E ele leu o livro da lei, Êxodo, Levítico e Números, livro da lei de Moisés, leu para Josias. E quando Josias ouviu aquela leitura, ele chorou e rasgou seus vestidos e disse, pelo amor de Deus, vai consultar a Deus. O que é que Deus tem para nos falar a esse respeito? Porque eu estou vendo que sobre o nosso povo virá uma tremenda indignação, virá grande ira de Deus, porque tudo que está aqui nós não temos cumprido, nada do que está ali nós temos obedecido, nada do que está no livro nós temos guardado, nós temos feito somente o contrário do que diz esse livro. Pelo amor de Deus, vá consultar a Deus, o que é que ele tem para nos dizer? E Josias chorou e rasgou seus vestidos, ouvindo a leitura da lei de Moisés. Foram consultar a profetisa Hulda. De modo geral, eu não gosto de profetisas. Me desculpe. Mas de modo geral não gosto, porque eu já vi poucas delas que profetizam em nome de Deus, e é de Deus mesmo. E eu já vi multidões delas profetizam em nome de Deus, mas é mentira, é tudo dela, da cabeça dela mesmo. Infelizmente. Mas foram consultar a profetisa Hulda. E ela disse, tudo que está neste livro eu farei. E eu trarei a minha ira sobre este povo, porque me deixaram e adoraram aos ídolos que eu não mandei adorar. Mas a ti, Josias, diz o Senhor, como tu te humilhaste e como rasgaste teus vestidos e choraste ao ouvir a leitura da lei, eu também te tenho ouvido. Em paz irás ao sepulcro de teus pais e os teus olhos não verão o mal que eu trarei sobre este povo. Aleluia. Foi o que ele tinha feito. Tinha se humilhado quando ouviu a palavra. Até aí ele tinha começado a fazer limpeza, mas não era avivamento. Até aí ele tinha derrubado casas de gays, que tinha aposentos para os gays do templo. Derrubou, botou os moleques para fora. Tinha destruído os altares de Baal. Tinha profanado os altares de Baal, queimando neles ossos de defuntos. Tinha feito estrago para Baal.
Mesmo assim, ainda tinha mais a fazer. Só que agora começou avivamento. Porque agora estava baseada na palavra. Tinham descoberto a palavra, tinham lido a palavra, estavam lendo a palavra, falando a palavra. E quando o movimento da igreja se baseia na palavra e a palavra é recebida com temor, agora tem avivamento. E o que foi que fizeram? Primeira coisa, vamos celebrar a Páscoa. Se vocês querem ler, é 2 Crônicas 35, o capítulo inteiro, quase. A celebração da Páscoa. O que é a Páscoa? Era uma figura no Velho Testamento para o sacrifício vicário de Jesus, realizada na consumação dos séculos em nosso favor. Olha, não vou falar muito, inclusive o horário já foi embora. Mas eu quero dizer, o verdadeiro avivamento começa por trazer à tona e trazer vivo para nós o sacrifício de Jesus por nós. Uma igreja não avivada, ela pode fazer templos e não é avivada. Ela pode fazer trabalho social e não é avivada. Ela cria orfanatos e abrigos e asilos e creches e um monte de porcaria por aí, mas ela não é avivada. Mas quando a igreja é avivada, o sacrifício de Jesus no Calvário passa a ser a nossa prioridade. É disso que nos ocupamos, é disso que falamos, é nisso que nos alegramos. Isto é primeiro resultado do avivamento. Está aqui. Leiam vocês. 2 Crônicas, capítulo 35. Acabou de achar o livro da lei. Vamos celebrar a Páscoa. As coisas espirituais, aquelas que são a razão de ser da nossa existência ou da existência da igreja, elas afloram para o primeiro lugar. Gente, nem mesmo o trabalho cristão que nós fazemos pode ter o primeiro lugar no nosso coração. Vocês mandam missionários? Sim, é ótimo. Mandem mais. É trabalho importante. Mas, se as missões forem a grande paixão da sua vida, vocês estão errados. A grande paixão da sua vida atende por um nome que tem 5 letras. J-E-S-U-S. Ele, como pessoa, Jesus, tem que ser a maior paixão da minha vida. A Ele eu tenho que amar. A Ele eu tenho que adorar. A Ele eu tenho que dar glórias. A Ele tenho que engrandecer. A Ele tenho que glorificar com a minha conduta. A Ele eu tenho que honrar. A Ele eu tenho que servir. Para Ele é que eu tenho de viver. Não é para o trabalho da igreja, nem é para o trabalho dele. Eu não devo me ocupar com o trabalho do Senhor, mas eu devo me ocupar com o Senhor. Ele em primeiro lugar. Está aqui. Josias. Quando achou o livro da lei, ouviu o livro da lei, agora sim, todo o interesse anterior. Porque nós ouvimos, nós já trabalhamos, nós estamos recuperando o templo, estamos destruindo os altares de Baal. Isso é ótimo, é ótimo. Puder fazer, faça. Trabalho social. Se vocês puderem fazer, façam. Está sobrando dinheiro? Mande mais 20 missionários. É ótimo. Mas o primeiro lugar no seu amor, na sua estima, tem que ser Jesus. Na minha vida, na vida de cada um de vocês. Bem, o horário foi embora. Eu só quero dizer a vocês, o verdadeiro avivamento começa pela palavra. Quando a palavra opera, a palavra de Deus em si. Se vocês querem ter avivamento na vida de cada um de vocês em particular, leiam a Bíblia, preguem a Bíblia, ouçam a pregação da Bíblia. Bem-aventurado que ouve, que lê, que guarda, diz a palavra. Bote a Bíblia em primeiro lugar na sua vida. Quando a Bíblia está em primeiro lugar na sua vida, na sua conduta, receba como palavra de Deus. Não é uma revistinha, não está lendo o Miami Herald. Não está lendo a revista Veja, que vem toda terça-feira, não. Segunda. Não. Bíblia é algo mais. É a palavra de Deus. E ela é espada, ela é lâmpada, ela é prumo, ela é espelho. Receba a palavra de Deus como tal ela é. Receba com temor e tremor, com reverência devida à palavra de Deus. E deixe que a palavra opere na sua vida.
A palavra não fala na segunda-feira o que você vai fazer na quinta. Ela fala na segunda o que você vai fazer na segunda só. O que você vai fazer na quinta, Deus na quinta-feira vai lhe dizer. Mas na segunda-feira, a Bíblia lhe diz o que você vai fazer hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. Não é assim que a Bíblia diz? Dê lugar hoje à Bíblia, obedeça hoje à Bíblia, entronize a Bíblia. Coloque a Bíblia em posição de importância na sua vida. Deus vai lhe abençoar. Amanhã Deus fala de novo. Depois Deus fala de novo. Mais tarde Deus fala de novo. Avivamento é um passo, começa um dia e cada dia um passo mais. Depois, o verdadeiro avivamento não nos deixa ficar presos a nada, a não ser a pessoa de Jesus e o seu sacrifício. O que Jesus fez por nós, a grande paixão da nossa vida. O que Ele fez por nós no Calvário, sua obediência, sua humildade, seu sacrifício. Como Ele foi até o Getsêmane, tomou o cálice dos nossos pecados, se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Interessante, eu quero contar para vocês. Dias atrás, na escola dominical, um irmão estava falando e ele disse, eu quero mostrar aqui e tal, vamos chamar, chamo 3 irmãos. Aqui temos o irmão fulano, faz o papel de acusador, a irmã aqui faz o papel de ré, e esse irmão aqui é o advogado de defesa, eu sou o juiz. Agora, você acuse. Ah, você fez. E agora o advogado de defesa vai falar o quê? A advogada, eu acho que ela não merece nada porque ela não é tão má assim. E eu disse, que tipo de advogado é esse? Ela não merece castigo porque não é tão má assim? Eu sei que eu saltei da cadeira. Eu digo, nesse julgamento assim não funciona não. Eu digo, o argumento tem que ser diferente. O acusador é o diabo. A Bíblia diz que ele é o acusador de nossos irmãos. O réu pode ser qualquer um, inclusive eu. E o advogado de defesa é Jesus o único. Agora o inimigo começa a acusar. Você mentiu! Palavra com o advogado de defesa. O que é que ele vai dizer? Se é Jesus, o que é que ele vai dizer? Hein? O acusador disse, você mentiu. E Jesus, advogado de defesa, vai dizer o quê? Sabe o que é que ele disse? Ele não mentiu não, quem mentiu fui eu. Satanás acusa, você adulterou. E Jesus de lá diz, não, ele não adulterou não, quem adulterou fui eu. Não, ele odiou. Mentira, quem odiou fui eu. Ele matou. Não, quem matou fui eu. Ele não tem culpa, quem tem sou eu. Se ele tivesse culpa, ele estava contaminado. Mas porque ele não tem contaminação, olha aí, Deus encheu ele com o Espírito Santo. Então ele não tem culpa. Ele não mentiu, ele não roubou, ele não furtou, ele não adulterou. Quem fez fui eu. Agora eu já paguei na cruz. Gente, avivamento coloca Jesus como nossa prioridade. Coloca o sacrifício de Jesus como nossa prioridade. Dê lugar à palavra. Avivamento começa por aí. Amém.